Boa noite. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar continuidade aos estudos da criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Na semana passada, nós concluímos o estudo da criação dos lokas, né, dos 5 átomos etéricos e mais a energia cósmica e a energia cinética. Vimos também como eles atuam. E agora nós concluindo esses locas, nós vimos a expansão deles, uma criação da natureza, o espaço onde vai ser criada a natureza. E hoje nós vamos estudar a criação da matéria cósmica, né, dando continuidade. Então diz o seguinte: no seu movimento circular, a energia cósmica faz vibrar as partículas do absoluto, gerando em cada uma um campo de vibração e ação, dando o movimento vivificador a este imenso mar, criando a matéria fundamental para a formação dos planos da matéria no universo, ocupando toda a dimensão no espaço, interagindo com a energia que lhe deu o movimento. Por isso formam substâncias de diversos graus de aprimoramento. As partículas mais afastadas do centro têm o seu campo de vibração e ação menos intenso com relação às mais próximas. Logo, o espaço existente entre elas permanece repleto de energia cósmica em consequência do suprimento constante que recebe do seu local. Esta substância é um material tênue com propriedade de elasticidade. Sua natureza básica permite que se estique, se contraia, flua como uma corrente de ondas e transporte as perturbações vibracionais. Sua consistência é mais fina que qualquer vácuo já conseguido pelo homem. Ela permeia toda a matriz do universo físico, estendendo-se por todo o universo em vários graus de vibração, preenchendo o espaço entre os corpos celestes como uma delicada matriz que pulsa, palpita com suas ondas e correntes no movimento sublime, aproximando-se e afastando-se da energia. Ela que a natureza utiliza através da lei do karma para a criação da sua sublime obra. Então, nós estamos vendo aqui, já estudamos isso. A gente falou que no universo, né, tudo que existe tem um campo de vibração e ação. Né? Então, nós vimos aqui por que esse campo de vibração e ação. Olha, quando a matéria cósmica, né, ela é criada, que ela preenche todo aquele espaço, né, vamos ver aqui, na verdade, está vendo? Ela ocupa todo esse espaço aqui, a matéria cósmica. Então, ela tem, através da lei do karma, que nós vamos estudar depois, né, logo em seguida, ela vibra, né, nas partículas do absoluto que estão aqui, né, já girando em torno do centro, lembra? A lei do movimento, eles giram em torno do centro. Agora é que a energia cinética, né, faz o movimento. A, a segunda energia, que é a cósmica, ela faz vibrar as partículas do absoluto. Então, as partículas do absoluto estão girando em torno do centro da esfera rarefeita, elas estão girando, e agora a matéria cósmica, o passo seguinte é a matéria cósmica que coloca em vibração todas as partículas do absoluto que estão aqui. Já apenas estavam girando, né? Como a gente falou, como esfera num rolamento. Né? Então é ela que é a matéria fundamental. Tudo que existe, o princípio da matéria é o átomo. Né? O princípio da matéria é o átomo, da matéria, plano material. Então, o átomo é constituído por essa, né, matéria cósmica, ou pela essa formação, né, do universo, que é a energia cósmica faz vibrar as partículas do absoluto,
criando, né, essa matéria fundamental, né, formando os planos da matéria no universo, né. Ela, como está dizendo aqui, definindo como é ela, certo? E nós vamos ver, né, que ela é uma substância, né, tenue. Então, é ela que a natureza utiliza através da lei do karma para a criação da sua sublime obra. Está perfeito assim? Então, vamos ver aqui, né? Então, a partir de agora, as partículas do absoluto estão aqui vibrando, né? Estão circulando e estão vibrando. Vejam que aqui ainda não tem nenhum planeta, sistemas solares, nebulosas, galáxias, não tem nada ainda. A gente vai ver a formação dela em outra oportunidade, em outro estudo, tá certo? Então vamos ver aqui a lei do karma e a formação do plasma, né? Então vejam, a energia cósmica, após ser gerada pela saturação da sua corrente, lembram como é? A corrente de energia, a corrente cinética, a corrente de energia cinética satura e cria a corrente de energia cinética da energia cósmica. E a energia cósmica vai criar a do prana, o prana vai. E ela satura-se e aí cria o loca. Né? Então, a energia cósmica, após ser gerada pela saturação de sua corrente, aqui já é quando a gente fala que essa energia cósmica, já está falando do loca, certo? Que é saturado na sua corrente, na sua expansão, né? Manifesta-se como a lei do karma. A expansão da energia cósmica, ela começa a vibrar, ela se manifesta como a lei do karma, nós vamos estudar o karma, fazendo vibrar as partículas do absoluto, criando em cada uma um campo de vibração e ação. Percebem? Dando vida a este imenso mar de matéria-prima. É a matéria-prima de toda a construção da natureza. Então, veja bem, a gente falou do absoluto, né? Que as partículas estavam lá paradas, silêncio profundo, a escuridão varava todo o infinito e tal. Então, aí elas ficam girando em torno da esfera rarefeita, porém sem vibração, né? As partículas estão girando sem vibração. Aí vem a lei do karma, faz vibrar as partículas do absoluto, criando em cada uma um campo de vibração e ação, dando vida, né, à vibração, a esse imenso mar de matéria-prima, ou matéria cósmica, ou protoplasma, ou plasma. Tá bem? O plasma preenche todo o universo. Ele é menos denso que qualquer vácuo criado pelo homem. A mesma coisa está lá, né, na definição da matéria quântica. Sua existência material é formada pela manifestação do karma que passa a atuar nele, e são forças divinas. Eu falei isso, né, na semana aí, que a gente diz assim, a gente olha o karma só como coisa ruim. O cara está lá sofrendo, é o karma. Perdeu uma perna é o karma. Foi acidentado é o karma. Né? Foi assaltado é o karma. Então, vejam bem que ele, eu vou botar aqui os locas para a gente ver melhor, tá vendo? Ó, a energia cósmica, ela aqui, ó, é a segunda energia mais perfeita, né, que tem na natureza. Veja bem, a energia aqui tem dentro da esfera rarefeita Deus. Ele girando, lembra, criou a corrente de energia, a corrente de energia cria o loca de energia cinética. E ela saturada, a corrente de energia saturada da cinética, ela cria a corrente de energia da energia cósmica que satura e cria a matéria, e cria o loca de energia cósmica.
Estão percebendo? Então, olha, Deus, energia cinética, energia cósmica. Como é que pode ser uma criação dessa, né, nessa vibração que tem aqui, está associada a dor, sofrimento, desespero, agonia, essas coisas? Não faz sentido, né? Nós vamos estudar a manifestação do karma e a gente vai ver, né, que não é só isso que dizem aí, né, foi passado para a humanidade. Aqui ele diz assim, ó, o karma é a lei que se manifesta para dar origem à formação material nos domínios da matéria e do progresso. Ela, a lei do karma, não julga e nem retribui. Tá vendo? Então, que o karma tem que passar pelo karma. É simplesmente a consequência de uma escolha. A gente tem um livre-arbítrio, perfeito? A gente tem um livre-arbítrio, entendeu? É simplesmente uma escolha de uma ação ou intenção. Olha, a gente vai estudar a intenção e vocês vão ver que a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa tristeza, o nosso sofrimento está aqui, ó, intenção, tá certo? Então ele diz assim, voltando aqui, né? É simplesmente é simplesmente a consequência de uma escolha, de uma ação e intenção, que é o livre-arbítrio. É circunstância, depende do que você faça, né? Ela não é uma recompensa, tá vendo? Ou retribuição, é simplesmente, veja o que ela é, a consequência da intenção por trás da ação. Lembra que nós falamos que depende, se a intenção é boa, a ação é boa. Se a intenção é má, a ação é má, né? Se a intenção é neutra, a ação é neutra, né? Quem determina se a ação é boa ou ruim, ou má, é a intenção, né? Aí Shevna diz assim, com relação a isso, Shevna diz assim, matar não é crime quando a intenção é curar. Veja bem, então vamos dar um exemplo. O médico, né, cirurgião, o cidadão está lá para morrer, ele diz assim, tem que operar urgentemente, senão ele morre, né? Nós temos que salvar, vamos operar, né? E aí vai e opera o cidadão, né? A intenção é curar o cidadão. Aí vai que o cidadão morre. Porque existe, né, as leis maiores que o médico ainda não conhece, mas a intenção dele foi curar e o sujeito morre. Então, aqui no plano físico, a ignorância pega e processa o médico, quer caçar um mandato, pede pensão de 1 milhão por mês e faz toda essa história. Mas perante Deus, perante a consciência dele, ele é inocente. Percebem assim? Agora, se ele vai fazer a cirurgia, na cirurgia eu vou matar esse cara, aí ele é culpado. Perante Deus, perante sua consciência, que é o tribunal justo que nós temos. É a nossa consciência. Percebe? Então, ele diz assim, é a intenção. Veja bem, é a intenção. E não a ação propriamente dita, que determina como as rodas do karma são aliadas. São aliadas para gerar, criar a forma de energias mais perfeitas, mais sublimes, ou energias de mais baixa vibração e negativas. Negativa, perdão, retira negativa, de baixa vibração. Tá certo? Então, só depende da nossa intenção, né? Agora, tem um detalhe, né? A gente fica lá no fundo do nosso sentimento com a intenção de matar o cara, ou de prejudicar, ou de fazer qualquer coisa, né? E aí diz assim, não, eu tenho boa intenção,
eu quero fazer o bem. Mentira, está lá dentro dele, né? Que a intenção não é aquela. Então ele é julgado por quê? Pelo que ele está dizendo? Não, eu quero curar, a minha intenção é boa, eu vim para ajudar. Não, ele vai ser julgado, né, no tribunal da justiça justa, que é a consciência. Ele vai ser julgado pela intenção que está lá no fundo do sentimento dele. Entendeu? A gente não engana. A gente pode enganar o mundo inteiro aí, mas a nossa consciência a gente não engana. Jamais. Nunca. Entenderam assim? Então a gente tem que ser sincero, né, conosco mesmo, com a nossa intenção, né, fazendo as coisas com altruísmo, né, a caridade. Né? A gente vai estudar a caridade é outra coisa. A intenção entra na caridade. Você vai fazer a caridade em uma pessoa, né? Aí você diz assim, não, eu vou ajudar essa pessoa, vou fazer caridade essa pessoa, porque amanhã eu posso precisar dela. Olha a intenção. A caridade foi boa? Não. A intenção não foi boa. Estão percebendo? Então a intenção é ponto-chave, é o portal que joga a gente no inferno, lá no umbral, ou no céu, né? A paz mental, tá certo? Então é a intenção e não propriamente, e não a ação propriamente dita, tá vendo? Se a intenção é boa, a ação é boa. Se a intenção é má, a ação é má. Propriamente dito, que ele determina como as rodas do karma são aliadas. Não é a ação que determina como as rodas do karma são aliadas, e sim a intenção. Percebe o que é o karma? Né? Ele age para punir? Não, sua intenção é que faz ele faz com que ele, né, atenda ao seu pedido, da sua intenção. Percebe sim? Certo? A intenção é que alia as ondas do pensamento. Né? O karma é o elo de ligação que mantém os homens unidos um ao outro. Ele é um instrumento para progredir. Perfeito? Então, num momento, né, mais para frente, a gente vai estudar, né, as manifestações do karma. Né? Então, ou a gente pode estudar agora, tá certo? Então, existe a relação, todos nós estudamos a relação de direito, de causa e efeito, né? É um para um. Criou a causa, passa para o efeito. Né? E existe também, né, a relação de dever, direito e dever. É a mesma relação, um para um. Então, você adquire um direito para cumprir com um dever, para você progredir, percebe? Então, não é você exigir direitos sem cumprir com deveres. Não. O direito vem antes. Você tem o direito para cumprir com aquele dever, tá certo? Então, se você não cumpre com o dever, né, perde o direito. É um para um, né? Então, vamos supor assim: a alma está desencarnada no plano astral, tá? Ela aí recebe, né, a notificação que vai encarnar. Então, ela vai ter o direito de reencarnar. Para que ela vai reencarnar? Para cumprir com o dever. Não é assim? A gente está aqui cumprindo com o dever. Ou pagando débitos, ou, né, praticando, né, viemos para praticar o bem, para, né, desenvolver mais o nosso centro de força. Né? Enfim, estamos aqui com um dever a cumprir. Que esse dever a gente se compromete lá no plano astral na hora de encarnar, e aí o que é que faz? Quando a gente chega aqui na matéria, esquece, né? Que ela tolhe essa consciência nossa. E aí o dever que a gente ia cumprir, a gente esqueceu, aí cai na gandaia. Né? Nada, só tem uma vida, eu vou aproveitar, né? Quando a gente morre acaba tudo. Tá? E aí não cumpre com o dever, né, que ele adquiriu, que ele deve cumprir com o direito que ele adquiriu, certo?
Então, como é um para um, ele não cumpriu com o dever e perdeu o direito. Então, agora o que é que faz? Esse dever que ele não cumpriu vai ficar atrasando a evolução ou impedindo a evolução dele. Porque você só pode passar para um outro se você tiver cumprido com os seus deveres, né? Então, como no colégio, né, que você passava para o ano seguinte devendo matéria e tal. Não, não pode. Não é assim, certo? Você só vai livre, leve, né, como uma criança. Certo? Então, o que é que acontece? Ele tem que cumprir com esse dever. Mas quem vai fazer ele cumprir esse dever? Não para punir, mas para ajudar, para ele progredir, né? A lei do progresso, evolução, certo? Aí é que entra o karma, tá certo? Entra o karma. É uma lei que vai movimentar, vai substituir o direito, né, que ele tinha, e vai tirar o livre arbítrio dele, né? Ele tinha o livre arbítrio de cumprir ou não cumprir. Ele usou o livre arbítrio e não cumpriu. Agora vem o karma, né? E amorosamente chama ele e diz: olha, nós vamos tirar o seu livre-arbítrio, porque nós vamos lhe ajudar a você cumprir com o dever daquele direito que você adquiriu. Percebe assim? Então, o karma, ele está aí para progredir. Eu estou dando esse exemplo, mas existe milhares, N exemplos. Cada um pode usar a imaginação e criar um problema desse aí qualquer, para ver a lei do karma funcionando, certo? Aí vem assim, olha, sem ele, sem o karma, os pensamentos externos, tudo que vem de fora, se misturavam com os internos, tudo que vem, que a gente cria, né? A gente vai ver, quando estudar pensamento, que nem esse criar é uma coisa, né? A gente não cria assim, mas a gente vai ver isso. Eles se confundem, né? E é ele que associa o homem à criação. Então vamos ver. Sem o karma, os pensamentos externos se misturam com os internos, confundindo-se. É ele que associa o homem à criação. Sem ele, os pensamentos sussurravam. Não é o karma. Seria o caos, né? Então, eu vou pedir a vocês, né, que cortem do seu dicionário essa palavra caos e acaso. Ah, eu ia passando ali por acaso? Não, né? Não. As leis estão funcionando, as rodas do carro estão funcionando, ninguém sabe o que você fez no efeito de causa, enfim. Mas não existe acaso e não existe caos no universo, né? Existiu antes no absoluto, mas Deus, com a sua bondade, né, e justiça, ele gerou os movimentos e no absoluto, né, criou isso. A vida não seria nada além de acasos. Olha, tá vendo? Sem o karma aí tinha acasos, tinha caos, né? Sem ordem ou sem razão. Tá vendo? A vida não seria nada além de acasos, sem ordem ou razão. Você não planejava nada, você não realizava nada. O que, é que vai acontecer? Não sei. Amanhã o dia vai amanhecer? Não sei. Né? Será que eu vou sair para trabalhar? Não sei. Né? A gente quer trabalhar, mas não sabe se vai. O karma traz sentido à vida. Vê o que é que ele é? É para punir? O cara foi acidentado, isso é karma. Né? As religiões dizem isso. Mas se prestar atenção, verá que o universo constantemente está enviando sinais. A gente fica ele envia esses sinais e quem é que sintoniza esses sinais? A nossa mente. Mas como a nossa mente está ocupada com pensamentos, com os movimentos aqui do dia a dia, né, com as notícias da televisão,
quer dizer, só notícias de baixa vibração que trazem dor, desespero, agonia, ansiedade, né? Depressão, medo, né? É o que os meios de comunicação estão fazendo com a gente, com nós, humanidade. Tudo para criar o medo desesperado na gente, e porque com medo a gente aceita qualquer coisa. Chega um salvador e salva a gente com medo, mentira. Você está se afogando, o cara chega lá e diz, pega essa pedra aqui, vou jogar essa pedra, segura ela que você se salva. O cara, né, com medo de morrer, segura a pedra. Né? Então, como é que fica? Tá, afunda. Né? Ele afunda. Então, vamos ver, vamos dar uma repeteca aqui, né, para a gente passar para a outra parte. Né? Então, a gente já viu, né, que depois de ler a lei do karma, né, a gente vai ver a criação do plasma, tá certo? Né? Que no movimento circular, a energia cósmica faz vibrar, tá? No movimento circular, faz vibrar, né, as partículas absolutas, gerando em cada um campo de vibração e ação. Quem foi que manifestou essa vibração? Foi o karma, né? Dando um movimento vivificador em esse imenso mar, criando um material fundamental. Né? Então, aqui a gente já estudou, né, que as partículas mais afastadas do centro, né, que a gente aqui vê, né, as partículas mais afastadas do centro, né, quer dizer, as partículas que estão aqui têm movimento circular mais lento e movimento vibratório também, tá certo? E a vibração mais baixa, a vibração mais alta, tá certo? Então, é exatamente, né, porque quanto mais afastado nós vamos ficando do centro, maior, né, menor é a energia cinética, ou a energia cinética meio, né, mais fraca, menos ativa. Né? Essa substância tênue, né, como a gente já viu ali, e diz aqui, ela que a natureza utiliza, certo? Então vamos ver aqui o carro. Agora vamos ver, né, a lei da vibração. É legal. Existe a lei da vibração. Agora veja bem, olha, quando a vontade transmuta em movimento vibratório a forma da necessidade, cria a lei da vibração. Percebe? O universo passa a ter um movimento vibratório constante e tudo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se manifestam com seu próprio padrão de vibração e nada no universo está em repouso. Então vamos ver assim, eu não separei aqui essa parte, tá certo? Mas a gente já estudou isso, a gente vai só repetir. Diz assim, para a gente ver a necessidade de manifestar, né? Quando a matéria necessita de alguma coisa para o seu equilíbrio, tá certo? A necessidade, ela emite a forma, a necessidade emite a forma do que quer. Eu estou com sede. O organismo nosso está, né, tá precisando de água, sais minerais, enfim, o que está lá. Então, ela, né, a necessidade emite a forma da intenção sua, que é da água. Né? Então, essa necessidade cria a forma. Né? Esta forma é a vontade. Percebe? A necessidade emite a forma do que o corpo quer, e essa forma ela vem em forma de vontade, em vibração, né? Vontade. Então, é esta vontade quem cria o pensamento. E o que é o pensamento, Gilberto? Vibração. Vibração. Tá certo? O pensamento, a gente vai estudar o pensamento, a sua origem, a natureza, o mecanismo, a gente vai precisar de algumas lives dessa para a gente estudar. Né?
o pensamento, que ele é fundamental na vida da gente, né? Com a intenção, preste atenção à intenção, tá certo? Então, a necessidade emite a forma do que quer, essa forma é a vontade do que você quer, tá certo? Você diz assim, hoje eu estou com vontade de comer alguma coisa salgada. A necessidade emitiu a forma que é de você comer uma coisa salgada. Aí, quando você disse assim, de comer uma coisa salgada, já aconteceu isso na sua mente, olha. A necessidade emitiu a forma, que é comer salgado, você ainda não sabe de nada. Mas aí, quando a vontade faz vibrar a forma, aí é o pensamento. Aí você está pensando, eu quero comer uma coisa salgada. Está entendendo assim? Vamos repetir? Ah, eu quero comer uma coisa doce. A necessidade do seu organismo precisa de açúcar. Então ele emite a forma do que tem açúcar, coisa doce. Esta forma está se processando na sua mente e você não sabe de nada ainda, né? Essa forma é a vontade que vai determinar, né, você agir, uma ação de comprar qualquer coisa, né, doce. Então, essa vontade faz vibrar a forma, tá certo? Quando ela faz vibrar a forma, aí você pensou. A forma chegou à sua mente, transmutada em vibração. Percebe? A vibração é o pensamento. Quem criou o pensamento? A vontade. Tá certo? Aí cria a lei da vibração. Agora nós vamos ver essa, essa explicação que tem aqui foi dada por um irmão extraterrestre, né? Eu achei interessante porque é exatamente aquilo que a gente estuda, né? Ele diz assim, simplesmente, olha, toda vibração formada a partir de uma emissão alta, alta vibração, retorna ou se manifesta de forma alta. Tá bem? Toda vibração formada a partir de emissão baixa retorna ou se manifesta de forma baixa. Causa e efeito, não é assim? Você cria uma causa, né, negativa, né? As rodas do karma faz com que a energia seja mais baixa, né? E venha a matéria, o plasma, né? Com vibração mais baixa, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver uma coisa, né? É importante isso. Deixa eu ver aqui. Que isso, Gilberto? Gilberto não aprende nunca. Ô, Gilberto, você não aprende, cara. Agora tem que tentar 3, 4 vezes para conseguir. Coisa é essa. Então, aqui está cheio de matéria cósmica, plena, né? Tudo aqui. Agora, essa vibração da matéria cósmica aqui é mais alta, vai diminuindo da matéria cósmica, da matéria cósmica, da matéria cósmica, da matéria cósmica. Está entendendo? Então, se você emite um pensamento, né, de vibração alta, ele vai gerar por aqui. Se é de vibração baixa, ele vai gerar por cá, certo? A gente vai estudar isso, não se impressione não, né? Então, cadê a lei da vibração, rapaz? Não, que nada, formação da natureza, nada. Onde está a lei da vibração? Onde está a lei da vibração? Matéria cósmica. Não, foi. Ah, sim, é que o Gilberto está todo enrolado aqui. A lei da vibração está aqui, né? Tá. Bom. Toda vibração formada a partir de uma emissão alta, a causa boa, retorna ou se manifesta de forma alta. O efeito é benéfico, ou, né, o efeito é da causa. Toda vibração formada a partir de uma emissão baixa, quem é que faz? Olha, veja bem,
né? A gente vai juntando as coisas para a gente, né, criar um raciocínio lógico. Então, assim, toda vibração formada a partir de uma emissão alta ou a partir de uma emissão baixa, ou alta ou baixa, quem é que determina isso? Se a vibração é alta ou se a vibração é baixa? Né? Você que disse a intenção ganhou. Valeu, é a intenção. Se a intenção é boa, a emissão é alta. Se a intenção não é boa, a emissão é baixa. Vê o que é a lei da vibração? Então vamos lá. Toda vibração formada a partir de uma emissão alta retorna ou se manifesta de forma alta. Toda vibração formada a partir de uma emissão baixa retorna ou se manifesta de forma baixa. Né? Quando a vibração é baixa, uma vibração, veja, baixa, de tristeza, de depressão, de medo, né? Todas essas coisas são manifestação baixa. Ela é emitida de forma baixa e ela retorna de forma baixa. Como é que ela faz? Alimentando mais depressão, mais medo, mais tristeza, mais tudo. Então, toda vez que você diz, eu estou triste, está alimentando a tristeza. Vai demorar mais tempo para você vencer essa tristeza. Tá certo? Toda vez que você pensa em uma coisa, lê uma notícia na televisão e você aí comenta com outra pessoa ou com você próprio, alimentou aquela informação da televisão com vibração baixa, que vai ficar na sua mente. Se você se impressiona, fica no seu perispírito. Entende assim? Como a gente deve prestar atenção a tudo, né? Você pode ouvir tudo, mas não registrar nada. Né? Melhor mesmo é não assistir essas informações negativas de baixa vibração, porque você se impressiona, piora mais ainda. Né? Você fica se lamentando, eu estou doente, aí está doente mesmo. Ainda que você não esteja. Se você tem, veja bem, se você tem uma notícia, né? Olha, vamos dizer assim, né, que já estão lançando esse troço aí. Olha, Covid, né, está voltando mais forte. Aí você se impressiona. Quando você se impressiona, você diminui, né, a sua autoestima ou diminui a sua defesa orgânica. E o que vai acontecer? Você vai pegar o vírus. Né? Se o medo atrai. Tudo que você tem medo chega para você. Né? Por que, Gilberto? Porque você cria a forma do medo, né? Criou a manifestação, né? Criou uma forma com emissão baixa, medo, ela retorna e se manifesta em você de forma baixa. Se você criou alguma forma com medo, esse medo vai atingir você, porque você atraiu, né? Aí quando Jesus disse, orai e vigiai, vigiai os pensamentos que vos chegam. Pensamento de baixa vibração, a gente deixa passar, pensa em outra coisa, ou, né? Se você se impressionar, você traz ele à sua mente e liga a sua mente ao seu coração, cheio de amor, e passa a emitir essa vibração de amor para aquele pensamento que está lhe incomodando. Essa vibração de amor ele acelera, né? É um catalisador, ele acelera a vibração daquilo que está lhe causando mal e dissolve aquilo mais rapidamente. Por isso, orai e vigiai os pensamentos que hoje chegam. Né? Então, diz assim, notem que não falamos que a vibração é melhor ou pior. A gente é que está dizendo aqui, né? A vibração é medida neste tempo e neste espaço que nós estamos aqui, né? Nesta dimensão, de forma física, como alta frequência ou baixa frequência.
alta intensidade ou baixa intensidade. Percebe? Quanto mais próximos, olha isso interessante, velho. Quanto mais próximos estão da lei do amor, mais alta é a vibração. Quanto mais próximos estão do seu oposto, o medo, mais baixa é a vibração. O contrário de amor para este plano e esta dimensão que ainda tem dualidade, preto-branco, alto-baixo. Né? Então, o contrário do amor, que era o ódio, não é o ódio mais, é o medo. Tá certo? Percebe assim? Então, é assim. Quando a gente diz assim, a necessidade emite a forma, que é a vontade. Não foi? Então, quando a vontade transmuta em movimento vibratório a forma da necessidade, né? Cria a lei da vibração. O universo passa a ter um movimento vibratório constante e tudo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se manifestam com o seu próprio padrão de vibração. E nada no universo está em repouso. Percebe? Então, tem uma definição para pensamento que diz assim: o pensamento é um corpo de matéria astral carregado de força mental e com uma vibração própria, né? Um próprio padrão de vibração. Todo pensamento é um corpo de matéria astral carregado de força mental e com um movimento próprio, a vibração própria. Se o pensamento é bom, a vibração é alta. Se o pensamento não é, olha a intenção. Né? A intenção é que dirige, né? É a bússola. Tá entendendo assim? Tudo está interligado. Nós vamos estudar isso. Eu estou colocando essas coisas para vocês terem uma visão mais ampla do que é o universo, tá certo? Mas a gente vai estudar isso, né, detalhadamente, como dizia a minha avó, tintim por tintim, tá? A gente estudar. Então, nós vamos ficando por aqui. Agora eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu queria, na próxima semana, fazer um estudo de todas as leis, né, que já se manifestaram até agora. Tá certo? A gente já estudou aqui a lei da vibração, né? Mas tem a lei do movimento, né? O vórtice, que é importantíssimo no universo. Tudo é um vórtice, tudo é vórtice. Né? Qualquer condensação é por meio de vórtice. Né? Então, tem o vórtice, tem a lei da expansão, tem a lei da aglomeração, tem a lei da relatividade, né? Enfim, né? Nós podemos estudar essas leis, né? Outra lei é a coesão, né? Que é a do vórtice, vórtice, coesão, coesão, vórtice, né? Então, nós podemos estudar essas leis, né? Então, na próxima semana, a gente vai estudar essas leis e mostrando, né, no universo como elas se manifestam, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso, se identificar com vocês, legal. Se não se identificar, aguarde. Vai se manifestar, vai se identificar, tá certo? Com outros, né? Com outros estudos desse, elas, tá? Juntam as coisas, juntam as pedras do quebra-cabeça e aí você diz, agora entendi. Tá? É tudo assim no universo, né? Então, recebam um abraço essênio e fiquem com Deus.